Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Bem, muitos de vocês já estão descansando da maratona de provas que foi o Enem de 2021. Espero que tenham dado o melhor de si. Hoje nós vamos dar mais uma aula de leitura de jornal com olhar crítico. Eu já falei em outras videoaulas que pelo menos os vestibulandos têm que manter o hábito de ler diariamente o jornal. É claro que ninguém consegue ler um jornal inteiro todo dia, mas é importante que você selecione o que for de teu interesse. E eu diria que uma coluna de jornal que você leia com olhar crítico já pode te convidar à reflexão. Em outras videoaulas nós já aprendemos como ler com olhar crítico uma notícia de jornal. Entretanto, quando nós lemos uma coluna de jornal, não é preciso necessariamente se fazer todas as perguntas que nós nos fazemos quando lemos uma notícia. A reflexão que cada um pode fazer é o que nós vamos fazer nessa videoaula, com a coluna 10-0 da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Pensando que essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 15 de dezembro, vamos dizer que hoje está indo ao ar o último capítulo da minissérie Verdades Secretas 2, uma minissérie que foi muito elogiada pela crítica, em especial pela autoria de Valdecir Carrasco e pela direção de Amora Maltner. Um exemplo disso foi no dia 22 de outubro, a sexta-feira seguinte ao primeiro capítulo, em que a colunista Patrícia Kogut publicou o seguinte artigo. Segue um quadro. Vejam, 10 para o primeiro capítulo de Verdades Secretas 2, lançado ontem no Globoplay para não assinantes também. A trama de Valdecir Carrasco capturou e a direção de Amora Maltner foi um show impressionante. 0 para aquela investigação policial em Verdades Secretas 2. Quer dizer que um detetive acha um projétil caído há anos no convés de um barco? Estava colado com um super bonder? Bem, pelo visto a colunista deu nota 10-0 para a mesma peça de mídia, a minissérie Verdades Secretas 2. Sendo que podemos dizer, resumidamente, que a colunista deu nota 10 para a competência tanto do autor quanto da diretora, enquanto que deu nota 0 para um pequeno conteúdo de mentira que veio na minissérie. Então, o nosso convite é para que vocês façam a seguinte pergunta. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? É claro que o leitor tende a pensar favorável à minissérie. Afinal de contas, a boa qualidade que o texto aponta pesa muito mais do que o defeito, que é uma mentira daquelas que ninguém acredita. Mas o que tende a chamar a atenção é a competência do autor e da diretora, que atua no sentido de convidar o leitor a assistir a minissérie. Bem, primeiramente vamos pensar nessa palavra que resume a nota 10, competência. Na época, a pandemia já estava dando sinais de digamos assim, começo do fim. Cada vez mais, os casos registrados de Covid e mortes pela doença estavam em queda no Brasil, o que nos faz pensar na competência da profissão do médico, o que veio a ser comentado na mesma edição numa entrevista com o médico cardiologista Jorge Moll Filho, fundador da rede de hospitais DOR. Vejam esse trecho da entrevista. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Jorge Moll Filho reconhece, assim, a competência de seus colegas de profissão. Então nós estávamos comentando a competência da autoria e da direção de uma minissérie chamada Verdades Secretas 2. Não será que nós poderíamos imaginar uma minissérie, filme, novela ou sabe lá o que, chamada Fim da Pandemia? Poderíamos imaginar que teria sido
a Organização Mundial de Saúde que, digamos assim, lançou essa novela. Sim, porque do jeito que nós ansiamos pelo final, seria uma novela. Então nós poderíamos reescrever o 10-0 da coluna de Patrícia Kogut da seguinte maneira. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Para reescrevermos o texto da nota 10, poderíamos dar nota 10 para a atuação dos médicos. Ou ainda, poderíamos considerar os médicos bons diretores, usando, por exemplo, uma citação do médico. Agora, se formos pensar em um aspecto para dar nota 0, vejam isso. Quem quiser pode dar uma pausa. Isso que vocês acabaram de ler aconteceu no encontro que o presidente Bolsonaro teve com o presidente da Turquia por ocasião da Conferência de Clima de Glasgow. Como dizer que tem apoio popular se todos os institutos de pesquisa comprovavam uma queda na aprovação de seu governo? E como dizer que tem uma boa equipe de ministros se só na pasta da saúde já constava o quarto ocupante desde o início da pandemia, sendo que o então ocupante era o Dr. Marcelo Queiroga, que muitos achavam que seria uma espécie de esperança. Só aquele que chegou a querer suspender a vacinação dos adolescentes para agradar seu chefe. Nosso presidente, nessa ocasião, falou uma de suas muitas mentiras. Então, numa ocasião como essa, os médicos, que são uma classe de trabalhadores que sofreu durante a pandemia, merece nota 10 pela competência, enquanto que o presidente da República merece nota 0, entre outras, pelo conteúdo de mentiras que já foi capaz de dizer. Bem, essa foi uma interpretação possível da coluna de Patrícia Kogut naquela semana, em que estreou a minissérie que está acabando hoje. E eu convido cada um de vocês a inventarem diferentes versões. Usei como exemplo uma das muitas mentiras do nosso presidente. O principal que eu quero dizer nessa videoaula é que uma leitura crítica que vocês façam em qualquer texto de jornal, mesmo um texto pequeno como esse, tende a fazer com que vocês se mantenham atualizados e cheguem bem preparados não apenas para a redação, mas também para a parte de atualidades na prova que vocês fizerem. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a nossa missão é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Queremos pedir ainda que deixem um like. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.